um sorriso bonito para esse irmão da sua direita, da sua esquerda. Se você não o conhece, conhece agora. Tudo bem? Muito prazer, meu nome é... Seja bem-vindo, vamos adorar juntos. Vamos estremecer o céu aqui nesse lugar hoje. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Seja bem-vindo a esse lugar de adoração. É nesse lugar onde acontecem milagres. Aleluia. Você crê nisso? Diga um glória a Deus bem alto, meu irmão. Amém. Senhor Deus, obrigada por essa manhã estarmos na tua casa. E nós queremos, ó Deus, desde já te agradecer, porque nos primeiros minutos desse dia, desse culto, nós já tivemos testemunhos no nosso meio do livramento que o Senhor deu. Obrigado a Deus pelo livramento na vida do Elias, da Cíntia, do seu filho nessa manhã, ó Deus. Obrigada porque os teus anjos acampam ao redor dos teus filhos e os guardam. Obrigada, Senhor Deus, porque a nossa luta não é contra a carne. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está com o seu povo. Queremos, ó Deus, nessa manhã te adorar, te agradecer, entregar o nosso louvor, entregar os nossos anseios nas tuas mãos, os nossos sonhos, as nossas dores, as nossas decepções nas tuas mãos. Porque o Senhor é o Deus que cura. O Senhor cura a alma, o Senhor cura o espírito, o Senhor cura a emoção também. Senhor Deus, cura os enfermos nessa manhã. Nós temos, ó Deus, notícias de várias pessoas em nosso meio hospitalizadas. Em nome de Jesus, Espírito Santo, consola, traz consolo para o inconsolável, sustento para aquele que não aguenta mais. Deus da cura, bálsamo de Gileade, desce sobre a vida dos teus filhos nessa manhã, porque nós somos uma igreja que cremos no Deus que age no impossível, sim. Obrigada por tudo, ó Deus. Queremos te dar o nosso melhor, porque o Senhor é o nosso general de guerra e vai à frente na batalha por nós. Aleluia, aplauda o Senhor. Cante com alegria Ele. Vamos juntos. Pelo Senhor o quê? Marchando sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo resistirá. Nenhum, meu irmão, nenhum. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo resistirá. Pelo Messias, marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória, que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, onde estão os vitoriosos? Vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha pelo Messias. Mais uma vez, dá aquele glória a Deus bem alto, vamos pelo Messias. Pelo Messias, marchamos sim, em suas mãos o quê? A chave da vitória, que nos leva a possuir a terra prometida. Enche o seu peito, meu irmão, dá o melhor glória a Deus agora, hein? Ó, o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo resistirá. Já vencemos em nome
quê? Quem é o nosso general? Nenhum inimigo. Você é vencedor, você é vencedor. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Já vencemos em nome de Jesus. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo, nenhum inimigo nos resistirá. Diga pro seu irmão assim, ó, você é um valente de Deus. Você é um valente de Deus. E situações muitas das vezes se levantam para ferir aqueles que são valentes. Eu estava meditando nessa canção há alguns dias. Alguns dias eu estava meditando na letra dessa canção. Depois de um ataque do inferno, um contra-ataque do mal que sempre vem para tirar a nossa paz, para nos desapontar num momento de vitória muito grande. E aí o Senhor diz: o cansaço e o desânimo logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. E a mensagem é: se alguém está assim aqui hoje, preste muita atenção e ouça o que o Senhor vai te dizer nessa manhã. O escape, o descanso, a cura, a recompensa, meu irmão, sempre vem. A recompensa sempre vem. Permaneça firme, porque o Senhor está te vendo. O Senhor guarda a tua casa. O Senhor guarda os teus filhos. O Senhor guarda a tua família. E o contra-ataque do mal contra a tua casa é destruído hoje, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. O que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer. Não desista, não desista. Que terrível arma é usada para tentar paralisar. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Ouça, se alguém está assim, preste atenção, meu irmão. Ouça o que o Espírito diz a você. De guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem.
desânimo logo após uma vitória. A mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal. A dor de uma perda ou a dor na traição. Uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Canta, igreja, canta, igreja. Recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. É, Espírito Santo, Tu és aquele que sonda o nosso coração e traz as respostas que precisamos. Tá vendo esse irmão aí do seu lado? Dá a mão pra ele aí, vai. Dá a mão pra esse irmão assim, vai. Você sabe que ele passa dores? Passa. Decepções. Isso, fecha o corredor. E nós vamos repetir essa parte. Que em tempo de guerra nunca pare de lutar. E naquele momento assim, ó, libera a palavra, profetiza sem parar. Aí nós vamos dizer: o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora para esse irmão que está do seu lado aí. Porque você não precisa saber o problema dele, o Senhor sabe. Você não precisa saber o que ele está passando, porque o Senhor sabe. O Senhor sabe o que cada um de nós estamos vivendo, as nossas guerras diárias, onde Ele entra com socorro sobre nós. Vamos juntos? Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Nunca. Em tempos de guerra, libera a palavra. É agora, meu irmão. Profetiza, vai. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Olhe pra ele, profetiza. O escape e o descanso. O escape e o descanso vem. O escape vem. A cura, a recompensa. O livramento vem sem demora. O escape e o descanso, a sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Ela vem. O escape e o descanso, meu irmão. Ah, tá chegando pra você. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Eu vejo muitos livramentos hoje aqui. Aleluia. Deus tem escape para a sua vida, meu irmão. E você será fruto de um grande testemunho. Aleluia.
Deus faz, que os planos do Senhor permanecem para sempre e os propósitos do seu coração de geração em geração. Descanse, porque só Ele pode, porque para Ele não há impossíveis. Aleluia. Canta, igreja. Ti, Jesus.
Aleluia, Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua bondade, pela tua fidelidade, Senhor. Nós te agradecemos porque em cada batalha nós podemos confiar na certeza de que o Senhor é poderoso, o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós podemos pensar, sonhar ou imaginar, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajude, Pai. Nós queremos permanecer nesse lugar, Pai, de posicionamento, em adoração, honra, olhando para Ti, na certeza, Pai, de que enquanto nós Te servimos, o Senhor está cuidando de tudo para nós. Pai, nós escolhemos a melhor parte nessa manhã. Nós entregamos e nos rendemos completamente ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Graças a Deus. Você já deu um abraço nesse irmão que está aí do seu lado? Diga que bom, é muito bom ser igreja junto com você. É muito bom sermos família. Deus está aqui. Glória a Deus. E aí, irmãos, vocês estão bem? Graças a Deus, estamos hoje aqui. Graças a Deus a chuva não veio como foi previsto, amém? Graças a Deus estamos bem, podemos estar juntos aqui nessa manhã para adorar o nosso Deus, cultuarmos ao nosso Pai. Graças a Deus pela sua vida. Você já falou para quem está perto de você? Graças a Deus, meu irmão, pela sua vida. Alegria. Deus é muito bom. Acho que ainda tem algumas luzes aqui, ó, que não foram acesas. Se puder acender, ok? Então a gente tem aí muita coisa acontecendo na igreja. Eu não sei como vocês estão, como as coisas estão caminhando, mas como vocês ouviram através das canções, o louvor é uma arma de guerra. Você crê nisso? É uma arma de guerra espiritual para as nossas vidas, é uma arma de crescimento para nós, é uma arma que nos ajuda a vencer e avançar em direção a tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E a gente precisa permanecer nesse lugar de louvor, adoração, honra, sem nos distanciarmos daquilo que Deus tem para nós. Eu quero dizer que eu estou muito feliz com a sua presença, estou muito animado com aquilo que Deus tem para nós nessa manhã, e eu tenho certeza que você não vai sair daqui da mesma forma. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Você pode fazer um sinal assim com a sua mão? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Lá em cima tem alguém? Que bom, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se em casa no nosso meio, que vocês possam se sentir acolhidos, amados aqui junto com a gente. E se vocês ainda não têm uma igreja para chamar de sua, fique à vontade para fazer dessa casa a sua casa espiritual. Hoje à noite a gente tem batismo, semana que vem a gente vai ter a cantata de Páscoa, então esteja aqui de manhã, à noite, convide muitas pessoas para estarem com a gente. Hoje à noite no batismo o Bispo André vai estar aqui trazendo uma palavra junto com a gente. Então, se você puder, esteja conosco também à noite, para que possamos cultuar ao nosso Deus juntos. E fique atento às nossas redes sociais, tem um monte de coisa ali, sem programação. Tem certamente uma atividade que tem a ver com você. Se você vier aqui em qualquer dia da semana, irmão, você vai ver como essa igreja está viva, movimentada. Tem dia que parece que tem culto, é carro para um lado, carro para o outro, é evento em cada sala. Você fica
animado e feliz de ver uma igreja pulsante, viva, vibrando de amor por tudo aquilo que Deus tem feito em nós e através de nós, e você faz parte disso. Então se envolva, participe, tem um lugar especial aqui que é seu e você não pode abrir mão dele. Você trouxe a sua Bíblia aí? Eu quero ler com você o texto que está lá em Gênesis, capítulo 4. Uma história conhecida, na Kids a gente ensina para os nossos pequeninos. E essa história ela fala de algo muito importante, interessante, que é sobre entregarmos algo a Deus. Fala de como deve estar o nosso coração, como deve ser a nossa motivação. Porque você há de concordar comigo que é muito fácil a gente fazer a coisa certa pela motivação errada. Faz sentido? E deixa eu dizer, a coisa certa pela motivação errada é a coisa errada. A coisa certa pela motivação errada é a coisa errada. E é muito fácil porque isso é algo que acontece dentro da gente. Não tem como a gente mensurar, não tem como a gente julgar. Por isso que Paulo ele nos ensina, quando ele fala a respeito da ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E essa é a beleza da nova aliança, porque ela não fala de um evangelho aparente, exterior. Ela fala de um evangelho que começa a acontecer, em primeiro lugar, dentro de cada um de nós. Quando a gente está falando de uma religiosidade, do que a tradição muitas vezes nos ensina e nos inspira a viver como forma de vida, espiritualmente falando, a gente está falando de algo que muitas vezes muda aqui fora, mas que nem sempre é uma transformação genuína aqui dentro. E é importante que a gente que começa bem, a gente também termine bem. E para que isso aconteça, a gente precisa estar o tempo inteiro olhando o nosso coração. E nessa caminhada, permanecendo nesse lugar de simplicidade, de autenticidade, de entrega genuína a respeito de quem nós somos, do que está dentro de nós. Para quem, irmãos? Para o nosso Deus. E é isso que esse texto fala, irmãos. O texto está lá em Gênesis, capítulo 4, a história de Caim e Abel. O texto diz assim: conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Tornou a dar à luz e teve a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura delas atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito. E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, querendo conquistar-te, mas sobre ele deves dominar. Disse Caim a seu irmão Abel: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: eu não sei. Acaso sou eu guarda do meu irmão? Irmãos, esse texto ele é muito forte. É o primeiro homicídio na Bíblia. Uma vez eu ouvi um pastor falando isso e doeu o meu coração, mas pensar que o primeiro homicídio da Bíblia não aconteceu num bar, num boteco, mas num ambiente de adoração, de culto. Só para a gente pensar. 2 irmãos. Os 2 entregaram uma oferta a Deus. Aparentemente nada demais. Quando você olha aqui, Caim trouxe o fruto de uma terra, a sua oferta ao Senhor. E Abel? Há um detalhe aqui, Abel trouxe do que era
o melhor das suas primícias. Abel entregou o melhor que ele tinha. Abel consagrou o melhor dele ao Senhor. E Deus falou: eu me agrado disso. Essa postura é a postura que eu quero ver daqueles que me adoram, daqueles que submetem a sua vida a mim. E aqui entra um problema, e eu não vou pregar sobre isso, irmão, que é o problema da comparação. Porque Caim, então, ele olha para o seu irmão e ele, percebendo que uma oferta foi aceita e a outra não, ele fica com ciúmes, com inveja, ele fica triste. O seu semblante decaiu, ele ficou para baixo. E Deus, ele vai falar com Caim, ele vai tratar Caim, ele fala: Caim, fica tranquilo. Se você ajustar o teu coração, vai dar tudo certo. Eu vou aceitar a sua oferta também. Mas o teu desejo será contra ti, cumpre a ti dominá-lo. Infelizmente, a gente conhece e leu aqui o final da história. O pecado já havia entrado no homem, sentimentos que a gente não gosta de ter se tornaram reais. E a gente tem aqui, numa família, um ambiente de briga, de confusão, de morte. Mas o que eu quero que você pense nesse momento é: como é que está o seu coração na sua entrega a Deus? Eu não estou falando só do financeiro, já que é o momento da oferta, eu estou falando da sua vida por completo. Porque Deus não quer converter só o seu bolso. Talvez o bolso seja a última parte que Ele converte, porque é difícil, né? Tem um príncipe nesse mundo chamado Mamon, que atrai os nossos corações, que divide o espaço de Deus na nossa vida. Mas o Senhor, Ele vai nos atraindo com cordas de amor, Ele vai nos conduzindo e nos convidando a um relacionamento com Ele. Ele não desiste de nós. E nessa manhã Ele está dizendo para mim e para você: meu filho, entrega tudo que você tem de melhor nas minhas mãos. Entrega os seus dons, entrega o seu tempo, entrega os seus talentos, entregue o fruto do seu trabalho e confie que o mais eu vou fazer. Mas não faça isso por barganha, não faça isso por uma motivação errada, por tristeza ou por necessidade, como o apóstolo Paulo fala. Porque Deus ama quem dá com alegria. Adorar o Senhor é um gesto de gratidão, de alegria, de entrega, de satisfação. É um reconhecimento de quem entende que Cristo fez tudo por nós e tudo que eu posso fazer em adoração é responder a Ele. Será que você pode fechar os seus olhos? Eu quero orar junto com você. Espírito Santo de Deus, nos ajude a viver essa realidade, Pai. Senhor, ministra aos nossos corações e nos ensine a ter um coração generoso, um coração focado em Ti, um coração disposto a ser transformado pelo Senhor, uma mentalidade renovada, Pai, para que eu não viva mais segundo o que eu acho, o que eu penso, o que eu aprendi na minha família de origem, mas para que eu possa, de forma sincera, genuína, simples, reconhecer a minha total dependência do Senhor e dizer: vem, Senhor, faz tudo novo na minha vida, muda o que precisa ser mudado, transforma a minha história por completo e me ajuda a ser fonte de bênção, Senhor, para aqueles que estiverem ao meu redor. Pai, eu te agradeço porque o Senhor é bom e o Senhor nunca nos abandona. Senhor, se existe alguém aqui que chegou desanimado, preocupado, ansioso, angustiado, se existe alguém aqui vivendo um momento de escassez, de falta, e não sabe como proceder, de onde virá a solução, de onde virá o escape, e como eles ouviram através dos louvores nessa manhã, que eles possam permanecer em fé, crendo, Pai, que o escape vem, que a provisão vem,
que no Senhor nós temos a segurança e o socorro que nós precisamos para toda e qualquer situação nas nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você tem o seu dízimo, a sua oferta, prepare aí, sai do seu lugar, traga aqui à frente, lá em cima também, os pastores estarão recebendo. Vai aparecer um QR Code aqui na tela, para que você possa fazer a sua oferta de forma eletrônica, se assim você desejar. Hoje a gente ainda está sem a transmissão ou conseguimos? Está sem? Hoje, infelizmente, a nossa internet ficou fora, possivelmente em razão das chuvas, o pessoal está correndo atrás aí, mas a gente não está conseguindo transmitir o culto nessa manhã, tá bom? Ore por isso. Sei, alguém te machucou, talvez. É assim a gente nem prevê. A tristeza vem e sobe, e a gente desce. E o coração demonstra enfraquecer. Porém, tal como flores a se olhar, amizades para se perceber. Jesus quer que você o receba, e aí perceba que só de amor na vida pode se viver. Você pode até pensar que é fantasia, coração remido e limpo não vicia nas tristezas e amarguras do viver, porque a maior riqueza é ter Jesus. Toda esperança viva Ele produz, e em suas mãos estão vida e poder, vida e poder. Ouça, o infinito diz pra crer que o amor é o poder pra gente ter. Jesus quer que você o receba, e aí perceba que só de amor na vida pode se viver. Você pode até pensar ser fantasia, coração remido e limpo não vicia nas tristezas e amarguras do viver, porque a maior riqueza é ter Jesus.
em suas mãos estão vida e poder. Vida e poder. Vida e poder. Aleluia. Amém, irmãos? Está gravando a mensagem, depois o pessoal falou que vai subir posteriormente para a internet também. Aí quem gosta de acompanhar em casa. Você está com a sua Bíblia aí? Levanta ela bem alto, né? Vamos repetir aquelas palavras. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E eu vou onde ela diz que eu vou. E essa Bíblia, ela me garante que em Cristo eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado por Deus. Aleluia, glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 2. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 12. Irmãos, no início desse ano eu sempre aprendi assim, aconselhei as pessoas, quando me perguntavam, pastor, por onde eu começo a ler a Bíblia? Eu falava, lê o livro de João. O Evangelho de João mostra quem Jesus é, mostra ele como Filho de Deus. É um evangelho que apresenta essa realidade, né, eterna. E depois, pastor, é o livro de Efésios, que fala da sua identidade em Cristo. Você descobre quem Ele é, depois você vai aprender um pouco de quem você é em Cristo Jesus. Aí eu falava, lê o livro de Gálatas, porque vai te libertar de uma vida religiosa sobre um peso de religiosidade e vai te ensinar a viver um relacionamento vivo com Deus. Lê o livro de Romanos, que vai te ensinar a justificação pela fé. Então, eu fui aprendendo e ensinando um pouco sobre isso. E eu decidi começar um estudo mais profundo. Enquanto eu estava pensando sobre isso, eu falei, cara, eu nunca parei para estudar versículo por versículo, história por história, do livro de João. Eu já li algumas vezes o livro de João, já li a Bíblia toda em alguns momentos. E eu comecei a estudar, irmãos, e eu tenho trazido muitas mensagens, não sei se você tem percebido, desde o final do ano para cá, exatamente em João, porque é fruto do que Deus tem falado comigo, amém? E o que eu tenho ficado tão impressionado é que a gente ainda está em João capítulo 2, e já foram 3 meses do ano, para você entender que só desse primeiro capítulo, a gente tirou aí umas 4, 5 mensagens, dava para fazer muito mais. Pode pegar lá na internet, dar uma olhada lá. Então você vai me ouvir falar muito de João ainda por aqui, amém, irmão? Eu até te aconselho a ler em casa, se assim você desejar, porque é um evangelho, como toda a palavra de Deus, né? Um evangelho fantástico. E o texto de João, capítulo 2, traz o primeiro sinal, o primeiro milagre de Jesus. E que milagre foi esse? A transformação da água em vinho. Vamos ler juntos? O texto diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. A sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até a borda. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles assim fizeram. Logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem
que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Você pode repetir comigo? O vinho novo é melhor. Este, o primeiro dos sinais miraculosos, Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim revelou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Irmãos, o Evangelho de João é um evangelho maravilhoso. E lá em João, capítulo 20, versículo 31, nós vemos o propósito pelo qual esse evangelho foi escrito. A gente pode colocar ali na tela. O texto de João, o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. O autor do evangelho, o próprio apóstolo João, ele escreve e descreve por que ele escreveu esse evangelho. E ele diz assim, João, capítulo 20, versículo 31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para quê? E para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Eu vou ler novamente. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Aí você pode voltar lá para João, capítulo 2. É interessante a gente entender que dois propósitos eles são colocados aqui. Um propósito apologético que quer mostrar a realidade de que nós precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus. Nós precisamos entender essa realidade. Essa é a razão da nossa fé. O Filho de Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele não é só um espírito evoluído, ele não é só mais um homem muito instruído e cheio de sabedoria, ele não é mais um dos profetas. Jesus é o Verbo encarnado, ele é a palavra encarnada, é o Logos encarnado, ele é o Filho do próprio Deus. E essa é a razão da nossa fé. Ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele vive e reina para sempre. Jesus está vivo, assentado à destra de Deus. E o segundo propósito, irmãos, é um propósito evangelístico. Para quê? Para que crendo tenhas vida em seu nome. Então esses são os dois propósitos pelo qual João escreveu o seu livro, o seu evangelho. É interessante que esse livro ele tem algumas peculiaridades. 90% do que você encontra no evangelho de João não está presente nos demais evangelhos. Você vai ver histórias em João que você não encontra em Mateus, Marcos ou Lucas. João ele traz uma perspectiva diferente. Por exemplo, a introdução que ele traz da encarnação do Verbo, você não encontra em nenhum outro evangelho, apenas no evangelho de João. Se você pegar essa história do milagre, da transformação da água em vinho, do casamento em Caná da Galileia, você só encontra em João. A conversa de João com Nicodemos, onde nós temos um dos versículos mais conhecidos de todas as Escrituras Sagradas, que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse diálogo entre Jesus e um mestre da lei chamado Nicodemos, um homem religioso daquele tempo, um dos maiorais do seu povo, esse diálogo falando sobre a necessidade do novo nascimento, você só encontra no Evangelho de João. A conversa com a mulher samaritana, só em João, irmão. Você não encontra em outro evangelho. O milagre no tanque de Betesda, que significa literalmente a casa de misericórdia, só em João. Quando Jesus fala sobre o discurso de que ele é o pão da vida, que ele é a água da vida, quando ele cura um cego de nascença em João 9, você só encontra essas histórias no evangelho de João. Se você pegar todos os diálogos de João, do capítulo 12 ao capítulo 17, que tem a oração sacerdotal antes de Jesus ser levado para a crucificação, você não encontra esses diálogos
em Mateus, Marcos e Lucas, apenas em João. Quando você fala sobre a restauração de Pedro e a segunda pesca maravilhosa, que está lá no capítulo 21, você só encontra isso aonde? Em João. É interessante a gente pensar sobre isso. Sabe, João, ele não teve o objetivo de fazer uma análise detalhada. Por exemplo, Lucas falou sobre isso. Falou, eu fiz uma pesquisa. Eu fui quase que buscar informações, fui fazer uma biografia de Cristo Jesus. Você vê em Lucas detalhes que você não vê em nenhum outro evangelho. Ele vai falar o nome dos governantes, realidades que marcam um tempo que você não encontra em nenhum outro evangelho. Essa não era a ideia de João. O objetivo de João não era trazer essa análise detalhada do ministério de Jesus. Ele pinça alguns detalhes e se dedica a apresentar 7 milagres. 7 sinais que ele chama dessa forma. Que sinais são esses? A transformação da água em vinho, a cura do oficial romano, o paralítico de Betesda, a multiplicação dos pães, Jesus caminhando sobre o mar. É interessante que esse milagre a gente só encontra, esse é um milagre que a gente encontra junto com a multiplicação dos peixes. São os 2 únicos milagres que estão nos 4 evangelhos. Os 4 autores colocaram tanto o caminhar de Jesus sobre as águas e a multiplicação dos peixes. Em cada um dos evangelhos, esses milagres foram registrados. A cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. São 7 milagres que Jesus apresenta. E depois de ressurreto, ele faz mais uma multiplicação de peixe. Ele faz mais um milagre de uma pesca milagrosa, de uma pesca maravilhosa. E é interessante que quando a gente vai para o livro de João, ele revela em 7 oportunidades também, em 7 oportunidades, que Cristo Jesus, ele é o eu sou. E por que é importante a gente entender essa realidade? Porque Jesus, ele estava declarando, assim como Deus falou para Moisés, diga ao povo que o eu sou me enviou. Eu quero que vocês entendam também que eu sou o próprio Deus encarnado. É por isso que ele declarou, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, eu sou a videira verdadeira. Interessante a gente perceber que em 7 oportunidades, um número bíblico que significa a perfeição, a completude, João declarou que Jesus era, de fato, quem ele diz que ele é. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado entre nós. E nós precisamos ter esse entendimento. A partir do capítulo 2, então, de João, a gente começa a ver e perceber uma série de milagres, ou sinais, a gente pode chamar dessa forma, que começa a ser registrado. Uma transformação de água em um vinho do céu. Uma água da vida, uma água natural se transforma em vinho, um símbolo de alegria. Algo que muda uma realidade completa daquela festa. E eu vou falar um pouquinho desse cenário aqui que a gente está inserido. Só que eu quero que você tenha em mente que existe algo constante no Evangelho de João, um tema constante no Evangelho de João, que é um contraste entre os antigos costumes da lei e os novos costumes que estavam sendo, uma nova realidade de fé que estava sendo apresentada pelo próprio Cristo Jesus. Então eu vou repetir isso aqui. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, a gente precisa ter em mente que estava em choque, em contraste, 2 realidades. Os velhos costumes da lei mosaica e uma nova realidade de fé apresentada pelo próprio Cristo Jesus, o Evangelho, as boas novas. Uma nova aliança, um vinho novo. Uma nova realidade de fé, fruto de um relacionamento com Cristo Jesus. Normalmente,
a água simbolizava realidades da antiga aliança, do velho pacto. Então, por exemplo, quando a gente vai estudar esse milagre, a gente vai ver que tinham águas, 6 talhas onde as águas eram guardadas, para quê? Para que o ritual fosse cumprido. Que ritual era esse? A lavagem cerimonial, para que eles pudessem comer, se alimentar. Isso era algo padrão entre os judeus. E essas talhas de água estavam ali para isso. Quando Jesus fala em João 3:5 que é necessário nascer da água, e quando Jacó, ele fala que, a mulher samaritana, ela fala que Deus nos deu o poço de Jacó, está falando de água, está falando de realidades da antiga aliança. Sabe, quando ele está conversando lá com aquele paralítico que vai ser curado, em Jerusalém há um tanque. Então, quando a gente vai lá em João 9, se eu não me engano, o cego que é curado, ele diz, vai e lava-te também no tanque de Siloé. Ou seja, todos esses milagres, todos esses sinais apontam uma realidade de uma água, no sentido de algo que apontava para uma antiga aliança, para um velho pacto, para algo que estava sendo agora apresentado, sendo cumprido por meio de Cristo Jesus, e sendo apresentada agora uma nova aliança, uma nova realidade de fé. E quando a gente vê, por exemplo, eu vou ficar só nesse exemplo aqui, do que a gente está vendo, o milagre da transformação da água em vinho. Jesus fala assim, tu guardaste, não foi Jesus que falou, mas o mestre que estava ali cuidando da festa, ele fala, tu guardaste até agora o bom vinho. Na conversa com Nicodemos, ele fala que é necessário nascer do Espírito. A gente vai ver que nessa nova aliança, nessa nova estação, há sempre uma realidade, há sempre algo sendo apresentado que representava realização e perfeição. Então a gente precisa entender que quando nós estamos falando do reino de Deus, nós estamos falando de uma obra completa, de algo que já foi feito. O evangelho não tem a ver com fazer as coisas para tentar alcançar o favor de Deus, para tentar comprar um espaço no céu. Não, irmãos, o evangelho tem a ver com uma obra que já foi feita. Jesus, na cruz do Calvário, ele declarou, está consumado. Ou seja, a obra que precisava ser feita, eu fiz. Eu estou completando ela. O preço que precisava ser pago, eu já paguei. E agora, eu disponibilizo a toda a humanidade para que vocês recebam de graça. Para que por meio da sua fé em Cristo Jesus, vocês tenham acesso a tudo aquilo que Jesus Cristo já conquistou na cruz do Calvário por nós. As bodas, elas também são uma metáfora frequentemente usada nos ensinos de Jesus sobre a natureza de um reino que há de vir. E agora eu quero olhar com alguns detalhes esse texto que a gente acabou de ler. Um milagre que Jesus fez. Uma transformação, o primeiro sinal que apontava para uma realidade profética do que Cristo Jesus quer fazer com toda a humanidade. Transformar a água, algo natural, algo que faz parte do nosso mundo de forma sobrenatural. Deus trazer algo que na comunidade, na sociedade judaica apontava para um símbolo de alegria, de transformação, que era o vinho. Irmãos, é preciso a gente entender que acabar o vinho em uma festa era algo extremamente desonroso para as pessoas que estavam, para a família que estava ali envolvida. Possivelmente as pessoas acreditam que Maria era uma amiga próxima das pessoas que estavam realizando aquele casamento. Caná não ficava tão distante assim de Nazaré, que foi a cidade onde Jesus foi criado, onde Jesus se estabeleceu durante um período da sua vida. E quando você vai entender, Jesus estava ali, trouxe os seus discípulos, a festa, era uma grande desonra você rejeitar um convite, por exemplo, de estar num casamento. E maior desonra ainda era se a comida e o vinho acabasse no meio da festa. É sinal que você não tinha se preparado direito, aquele casamento já começava mal visto pelas pessoas
ao redor, pela sociedade. Então temos um problema, amém? Temos uma situação que precisava ser resolvida, temos uma situação embaraçosa, vexatória. Você já se viu em algum lugar assim, debaixo de julgamento, debaixo de um olhar das pessoas, de crítica, de condenação, onde você está exposto a algo que você vai ter que lidar com a opinião pública, você vai ter que lidar com o que os outros vão falar e não tem como você evitar, porque faz parte do processo. Aquela família estava vivendo exatamente essa realidade. Tinha um problema começando a surgir. Eu não sei se eles não se prepararam ou se o pessoal bebeu mais do que devia. Porque aquelas festas duravam 7 dias. Era uma semana inteira de festa. E hoje é difícil, irmãos. É um sufoco danado para a gente dar uma festa. Tem uma filha de 15 anos aí? Alguém tem? Já teve que se virar para dar uma festa? Fazer uma festa de formatura, uma luta, suor, trabalho, paga, é difícil, a festa de casamento, um dia de festa, irmão. 5 horas de festa. Você vende um rim para pagar o... Começa o casamento todo endividado. Fica um monte de gente chateada contigo que você não conseguiu chamar todo mundo. Aquele parente distante, que você já não vê há um tempão, que teu filho não quis chamar, que a mãe queria chamar. Você não pode deixar de chamar a tia Zezinha. Mãe, eu não vejo tia Zezinha há 10 anos. Mas ela pegou você no colo, meu filho. E aí começa aqueles embates, o pessoal já vai para a festa brigado. Acontece às vezes, né? Todo mundo endividado, passa um monte de cheque para frente. Fazer uma festa, você imagina, eu não acho que era muito diferente naquela época, não. Todo mundo ajudando, Maria devia estar lá ajudando, devia ser amiga da família, estava ajudando. E aí começa o burburinho, quem está na festa. Acabou a comida, está acabando o vinho, está acabando a bebida, e agora? Ainda tem festa aberta para acontecer, ainda tem um monte de coisa que precisa se cumprir, que são 7 dias de festa, e o vinho está acabando no meio, e agora? Olha a vergonha, olha essa situação, como é que vai ser daqui para frente, e agora? Aí Maria vai para onde, irmãos? Maria vai buscar ajuda. Em quem que ela vai buscar ajuda? Jesus. É importante Jesus estar na festa, amém? Isso vale para quem é casado. É importante você convidar Jesus para o seu casamento. Porque se em algum momento a alegria e o vinho acabar, você tem alguém para recorrer. É importante você ter intercessores que vão te levar até Jesus, não foi isso que Maria fez? Que vão orar por você, que vão te ajudar nesse processo, que vão te levar para mais perto de Cristo. É importante. É importante. É importante você convidar os discípulos, a igreja, para fazer parte do seu casamento. Os discípulos estavam lá ajudando, servindo. É importante. Para a gente poder viver algo feliz. Vai muito além da festa, amém? E está lá a festa. E Maria, então, ela vai até Jesus e fala: Jesus, temos um problema. O vinho está acabando. Tendo acabado o vinho, já tinha acabado quando ela chega em Jesus. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. O que na tua vida está sem alegria? O que na sua vida, talvez você hoje está olhando e está pensando, está faltando algo. Talvez seja no seu relacionamento com Deus, na sua vida na igreja, talvez seja no seu casamento, na sua família, no seu ambiente de trabalho. Você olha e está igual a Maria pensando, a mãe de Jesus, não tem mais vinho, não tem mais alegria. E eu confesso que eu não tenho a convicção ainda do que essa resposta de Jesus toda significa. Porque eu acho Jesus bem direto, educado, direto, mas me parece que ele está rompendo com algo aqui assim.
Porque ele não chama Maria de sua mãe, ela o criou, ele chama ela de mulher. Se eu chamar minha mãe de mulher, aí eu estava vendo, tem várias explicações, tá, irmão? Cada livro que eu li falava uma coisa. A Bíblia lá, teve um livro que eu estava lendo, falou, não, que isso era um termo normal dentro da tradição e tal. Aí tá bom. Aí teve um outro que estava explicando que não, que Jesus realmente estava marcando ali o fim de um ciclo. Ele estava dizendo, a partir de agora eu não vou dar vantagem só porque vocês são meus irmãos, minha família de origem. Eu vim para salvar a humanidade toda. Não para trazer prestígio para os meus mais próximos. Então Jesus publicamente ele estava dizendo, estou marcando aqui o início de algo novo. Para mim faz sentido. Porque Maria já sabia que Jesus veio com uma missão. Maria foi avisada pelo Espírito Santo, ela sabia que em algum momento algo ia acontecer. Ela podia não ter a planta toda, eu imagino que ela não tinha, como eu e você não temos. Deus dá uma palavra e você já sabe o caminho inteiro. Nem eu. Então Jesus ele começa a apontar e falar, mulher, tenho eu contigo, ainda não chegou a minha hora. Quando Jesus fala, é chegada a minha hora, é quando? É quando ele está indo para a cruz. Jesus está dizendo, não chegou o momento de eu revelar o que eu vim fazer. Mas é interessante que Maria não se atém a isso. Ela vira e fala o quê? Faz tudo o que ele mandar. Não é engraçado isso? Faz tudo o que ele mandar. Porque Maria conhecia quem Jesus era. Algumas pessoas, alguns estudos dizem que José, o pai de Jesus, talvez já fosse falecido nesse tempo. E Jesus possivelmente já era alguém que cuidava dos assuntos da sua família, em muitos aspectos. Já resolvia muitas situações para sua mãe, para os seus irmãos. São algumas conjecturas que a gente vai vendo e analisando por aí. Mas é um diálogo interessante, né? Mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada ainda a minha hora. E aí, versículo 5, a sua mãe vira para os serventes e fala o quê? Fazei tudo o que ele disser. E aqui eu aprendo algo, irmãos. Aqui eu aprendo algo. Que se eu quero viver os milagres de Deus na minha vida, eu preciso estar pronto a obedecer a Jesus, mesmo que eu não entenda. Se eu quiser viver o que Jesus tem para a minha vida, eu preciso estar pronto a obedecer a Jesus, mesmo que eu não entenda. E certamente Maria confiava na bondade de Jesus. Ele já tinha mostrado para ela ao longo de todo esse percurso que ele era bom, que ele realmente estava nessa terra para cumprir um propósito. E eu quero falar isso para você nessa manhã também. Confia. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei quais são as lutas que te trouxeram, as motivações que te trouxeram até aqui, ou como você chegou aqui nesse lugar. Mas eu quero te convidar, assim como Maria, ainda que você não está entendendo, que você possa declarar, eu vou fazer tudo o que ele disser. Eu vou falar para os meus, para aqueles que estão à minha volta, eu vou obedecer. Porque ainda que eu não entenda, eu sei que ele é bom, e eu sei que ele sabe o que é melhor para a minha vida. Eu sei que o meu futuro está guardado nas mãos de Deus. Um dos segredos do milagre, irmãos, é a obediência sem o completo entendimento. E aí a gente chega no versículo 6, o versículo 6 fala assim, estavam ali 6 talhas de pedra. 6 na Bíblia é um número que significa algo que está incompleto ainda. Está chegando ao seu final, mas não está completo. O mundo foi criado em 6 dias, no 7º Deus descansou, completou a obra. Tem que descansar mesmo. Descansar é importante, você entende isso? A gente vive num mundo bem agitado, vou abrir um parênteses para te ensinar isso que eu tenho que aprender também. Descansar é importante. Amém, irmão? Você entende isso?
Já se sentiu culpado porque você estava descansando? Eu conheço pessoas que se sentem culpadas porque estão descansando. Porque o que conhece é trabalho, 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 trabalho. Foi o seu DNA, foi como foi formado. E traz isso para a igreja. Serve a Deus trabalhando, 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 trabalhando. Está esgotado, está cansado, está pesado. Até Deus. Deus não pede nada da gente que Ele não tenha mostrado antes. Ele criou o mundo em 6 dias, no 7º, o que Ele fez? Ele está dando um recado para a gente. Descansar faz parte do processo. Amém, irmão? Você está cansado? Descansa. Amém? Fechei o parênteses, voltei. Estavam ali 6 talhas de pedra. 6 talhas de pedra que os judeus usavam para cumprir as purificações, uma tradição judaica, algo que fazia parte da lei de Moisés. E cada uma levava 2 ou 3 metretas. A gente está falando aí de um recipiente que cabia mais ou menos 100 litros d'água. Nessa média aí. Um pouquinho menos, um pouquinho mais. Mas é disso que a gente está falando. Pesado, né? Trabalhoso para encher, não é algo simples. Falando de algo grande. Precisava ser cheio. Deu trabalho para viver o milagre. Deu ou não deu, irmão? Jesus falou, enche lá de água. Enche de água. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas. E o que eles fizeram? Encheram as talhas de água até a borda, até o topo. Encheram tudo de água. Então, lhes disse, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. Irmãos, por que Deus faz sinais? Por que Deus faz os milagres? Uma pergunta. Por que Deus faz os milagres? Para que existem esses sinais? Por que eles estão contados aqui? A gente leu lá no início, João escreveu para quê? Para que nós possamos crer. Crer em quê? Que Jesus é o Filho de Deus. Como é que você chegou aqui nessa manhã, irmãos? Eu creio que essa é uma manhã de milagres na nossa vida. Eu pedi isso a Deus enquanto eu preparava essa mensagem. Falei, Senhor, traga os teus sinais aqui nesse lugar. Para que o teu povo creia que assim como o Senhor fez no passado, o Senhor continua fazendo ainda hoje. Você crê nisso? Ah, irmãos, a gente precisa ter essa realidade dentro, viva, muito bem viva, dentro de nós. Eles encheram as águas até a borda. Até a borda, tudo ali foi cheio. E aí a gente precisa, se quisermos viver uma vida de milagre, nós precisamos aprender a obedecer mesmo sem entender. A mente de Deus, ela é maior do que a nossa. Então, quando eles encheram, obedeceram até o fim. Qual foi o resultado, irmãos? Eles levaram a água ao mestre-sala, possivelmente alguém que estava ali organizando a festa. E aí o que ele faz? Ele provou a água transformada em vinho. E não sabendo de onde viera, ele não sabia do milagre, mas ele experimentou, ele teve contato com essa realidade. Se bem que sabiam os serventes, os servos sabiam, quem estava trabalhando sabia. Aquele homem não sabia. Que tinham tirado a água, ele chamou o noivo, ficou surpreso e disse, todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior. A lógica é simples, irmão. Deixa o pessoal doidão primeiro, depois eles bebem qualquer coisa. É isso. A lógica é essa. Dá o que tem de melhor. Depois o cara não vai nem lembrar ainda. Está de ressaca, 7 dias de festa. O vinho acabou. Agora tem mais de 600 litros de vinho. Novo. Bom. Olha o texto. Continua, irmão.
Disse: todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Você pode repetir comigo? O bom vinho. Um vinho novo é melhor. O vinho novo é melhor. Irmãos, você lembra que eu te falei que João ele vai sempre apresentar essa realidade, esse contraste da antiga aliança com a nova aliança. E a água aponta para uma realidade da velha aliança, das tradições. E o vinho, nesse caso, simboliza algo novo que Deus está trazendo. Esse milagre é cheio de significado, porque ele mostra que Deus estava transicionando uma realidade de relacionamento dele com a humanidade. Ele estava fazendo uma nova aliança. Ele estava convidando cada um de nós a viver uma nova realidade de relacionamento e de intimidade com ele. É interessante que o autor da carta aos Hebreus, ao falar sobre isso, lá em Hebreus capítulo 8, ele fala o seguinte, Hebreus capítulo 8, vamos lá comigo. Na minha Bíblia o título está assim: Cristo é o mediador de uma nova aliança. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 7. Todos acharam? O texto diz assim: pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Deus, porém, repreendendo-os diz: virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Ela não será segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque não permaneceram naquela minha aliança, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente, e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Fala do que a gente começou falando lá na hora da oferta, de algo que acontece aqui dentro da gente. Eu não preciso mais te ensinar aqui fora, porque o Espírito Santo está dizendo aqui dentro. Irmãos, eu já atendi muita gente que vem me perguntar algo e ela sabe que está errado. Você sabe quando você está fazendo algo que você não devia fazer. E se você nasceu de novo, então você, além da sua consciência, da sua educação, você tem o Espírito Santo, dizendo: meu filho, não é por aí. Meu filho, não é isso. Meu filho, sai desse lugar. Meu filho, muda essas amizades. Meu filho, não se comporta dessa maneira. Meu filho, não fala assim com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Não trata assim o seu vizinho, está aqui dentro. Porque a gente não está sozinho nessa jornada, amém, irmão? Tem o Espírito Santo que está ajudando e cuidando da gente. Ele está nos instruindo no caminho que nós devemos seguir. Mas às vezes, de forma consciente, a gente permanece no pecado, e a gente vai empurrando para baixo do tapete e vai criando uma consciência cauterizada dentro de nós. Eu li um livro uma vez que o autor chamou de Kryptonita. Quem sabe o que é Kryptonita? Quem sabe? Só para eu saber. Tem muita gente que não sabe. Superman, super-homem. Já viu o herói? Super-homem, ele era incrível, irmão. O cara voava, tinha visão raio-x, era super forte. Não é isso? Um herói top. Mas se botasse a Kryptonita do lado dele, o que acontecia? A força dele ia embora. A criança ganhava dele. E o que o autor estava dizendo? É John Bevere, o nome desse autor.
estava dizendo que o pecado consciente é a criptonita do cristão. Quando eu sei que estou fazendo errado, mas eu permaneço fazendo errado. Porque tudo bem, estou fazendo mal a ninguém, é isso mesmo. Isso vai minando a minha força. Isso vai destruindo por dentro. Isso vai minando a sua capacidade de viver tudo que Deus tem para a sua vida. É algo para a gente pensar. E eu nem sei porque que eu entrei por esse caminho. Da criptonita. Mas eu estava falando da nova aliança, lendo aqui o texto. Lembrei, versículo 10, de Hebreus 8. Deus falou assim: esta é a aliança que depois daqueles dias eu farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis na sua mente e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Fala de relacionamento, de intimidade. E não ensinarás jamais a cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Ele está falando que não precisa mais de um mediador. Você não precisa mais de um pastor para chegar a Deus, não. Você não precisa de um sacerdote para chegar a Deus. Você pode entrar no teu quarto, fechar a porta e Deus está ali junto com você. É isso que o autor de Hebreus está falando. Tem uma força, um poder que está sendo colocado dentro de você por causa de uma nova aliança, que se cumpriu plenamente com a morte e ressurreição de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, pois lhes perdoarei a maldade. Eu fui perdoado, você também, amém? De seus pecados e de suas iniquidades eu não me lembrarei mais. Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Irmãos, para que a gente tenha uma compreensão clara das Escrituras Sagradas, eu preciso entender as alianças de Deus, espalhadas por todas as Escrituras, e principalmente a nova aliança firmada por meio de Cristo Jesus. Porque o nosso relacionamento com Ele se constrói a partir dessa realidade. Os rituais, a antiga religião legal, falta o vinho. Toda a energia da vida se esvaiu. É um lugar de vergonha, de medo, de culpa, de condenação. É um lugar onde a gente corre atrás e nunca chega em lugar algum. Porque parece que Deus está tão inalcançável. Parece que Deus está tão distante. Parece que nunca vai ser possível chegar a esse padrão de santidade perfeita de Deus. E a gente muitas vezes desiste, mas o genuíno evangelho é Cristo Jesus abrindo um caminho dos céus à terra e dizendo: meu filho, se você não consegue chegar até aqui, eu vou até aí. E eu me recuso a ficar aqui em cima sem que você possa estar aqui comigo. Porque Deus nos criou para passar a eternidade ao lado dele. Irmãos, é isso que esse milagre está apontando para a gente. Uma transformação. Uma transformação. Deus tem algo novo para nós. É isso que a ceia representa, irmãos. É isso que a ceia representa, uma realidade de que nós temos uma aliança com Deus. Uma realidade que o vinho novo é melhor. De que eu posso querer continuar construindo o meu relacionamento, a minha vida com Deus com base na minha autojustificação, na minha capacidade, nos meus méritos. Ou eu posso me render totalmente ao Espírito Santo de Deus e falar: Senhor, sozinho eu não consigo, me ajuda, eu preciso de Ti. E sabe o que Ele vai fazer? Muito bem, meu filho, foi para isso mesmo que eu vim ao mundo. Foi para isso que eu manifestei os meus sinais. Foi para isso que eu vim a essa terra e eu comecei a estabelecer o meu reino, para que você possa entender
e crer que eu sou o Filho de Deus. E que crendo no Filho de Deus, nós possamos ter vida em seu nome. No mesmo Evangelho de João, Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Irmãos, esse é um caminho que a gente vê ao longo de todo o Evangelho de João. Um sinal, a glória evidente de Deus manifesta e fé sendo expressa no coração das pessoas. Porque o texto continua, este foi o versículo 11. Este, o primeiro dos seus sinais miraculosos, Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua glória. E o que aconteceu? Os seus discípulos creram nele. É aqui que o discipulado se transforma em uma fé pessoal. Será que você pode se colocar de pé? O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Eu não sei qual é o sinal que você precisa, mas nós deveríamos crer sem nenhum sinal. Mas eu quero declarar, irmãos, que existe algo preparado por Deus aqui nessa manhã, para que a glória de Deus se manifeste aqui nesse lugar. Você crê nisso? Será que você pode, no seu lugar, esquecer que você está no meio de um auditório cheio de gente, entender que Deus está falando só com você? Se para isso você precisar fechar os seus olhos, faça isso. Feche seus olhos aí onde você está. Começa a falar com Deus. Começa a pedir a Ele: Senhor, me ajuda. Entrega a Ele a sua necessidade. Faça como Maria. Irmãos, não tem nada que seja tão humano e natural que Deus não esteja disposto a se envolver e participar. Se é importante para você, é importante para Deus. Entenda isso. Eu acho que isso é o que esse milagre também nos ensina. Uma festa, algo tão natural. Algo tão simples, né? A nossa família não era nem num ambiente assim, um casamento, as pessoas... Tinha gente ali de tudo que é tipo. Jesus foi até aquele lugar. Manifestou a glória de Deus naquele lugar. E as pessoas creram nele. Eu não sei quais são os ambientes onde o Senhor vai te levar, irmãos, mas através da sua vida, que a glória de Deus se manifeste nesses ambientes. E pessoas sejam alcançadas por essa verdade. Você possa entender essa realidade, irmãos. Coloca diante de Deus: Pai, eu creio que o Senhor está aqui. E o Senhor continua fazendo milagres ainda hoje. Eu creio no Teu Espírito Santo. Eu creio na graça abundante, liberada e derramada sobre nós. Eu creio na Sua morte e ressurreição. Eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Eu creio que o Senhor me perdoou. Eu creio que o Senhor me lavou, me remiu e me convida todos os dias a uma nova vida contigo. Se é cura que você precisa, receba a cura de Deus aqui nessa manhã. Talvez você fez alguns exames, está na expectativa de receber o resultado ao longo dessa semana e você está preocupado. Deixa eu dizer, não se preocupe com esses resultados. A palavra final é a palavra de Deus para a sua vida. Deus possa liberar cura sobre você nessa manhã. Abra sua boca, irmão, não fique calado. Começa a declarar a verdade dos céus aqui hoje.
Começa a declarar: Senhor, eu quero andar contigo, Pai. Eu quero crer no que o Senhor diz que é capaz de fazer. Eu não quero ficar olhando para os desafios, para os gigantes. Eu não quero ficar olhando para as minhas limitações, para os meus problemas, Senhor. Eu quero colocar os meus olhos fixos em Ti, porque o Senhor é o autor e o consumador da minha fé. Eu quero fazer a coisa certa pela motivação certa. Eu quero ter um coração segundo o Teu coração, Senhor. Porque eu sei que é um coração próprio que me habilita a viver a visão de Deus para a minha vida. O vinho novo é melhor, irmãos. Se Deus fez grandes sinais na antiga aliança, deixa eu dizer, hoje Ele faz ainda mais. Se Deus já fez no passado, Ele faz outra vez ainda hoje. Começa a orar e declarar aí no seu lugar: Pai, Pai, eu preciso de Ti, Senhor. Eu não quero ser objeto de vergonha, eu não quero que a minha família seja objeto de vergonha. Era o que estava acontecendo naquela situação. Eu não quero que os meus amigos passem por uma situação vexatória. Senhor, faz o que ninguém pode fazer. Tem algo que só o Senhor pode fazer. E eu vou te obedecer, e eu vou te obedecer até o fim. Ainda que eu não esteja entendendo, ainda que eu não tenha todas as respostas, ainda que as coisas não aconteçam do jeito que eu espero, eu vou permanecer obedecendo ao Senhor e fazendo aquilo que o Senhor pede de mim. Porque eu sei, Pai, que o meu milagre depende disso. Às vezes tudo o que o Senhor precisa é de alguém que se recusa a desistir. E quando você está aí tendo teu momento com Deus, vamos ministrar mais essa canção, amém? Te amo, Deus, Sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Se você sentir o desejo do seu coração, sai do seu lugar e vem aqui à frente. És fiel. Eu quero orar por você, pela sua vida, pela sua família, junto com os outros pastores e líderes da igreja. Se você assim desejar, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão
fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és santo. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Ele é fiel, Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti. Mais uma vez, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. O vinho novo é melhor. Deus tem o melhor de Deus para nós nesse tempo. Você crê nisso? Abra mão da sua autojustificação. Abra mão da sua necessidade de aprovação, de tentar resolver as coisas do seu jeito. Se entregue totalmente no rio da glória, da graça de Deus. Ele faz o que você não pode fazer. Ele vai à sua frente. Ele abre os caminhos. Ele fecha as portas que precisam ser fechadas. Ele te leva a lugares que você nunca sequer sonhou, pensou ou imaginou. Segundo o seu poder que em nós opera. Cuida do teu coração e deixa que Ele faz o resto, amém? Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Antes de você ir embora,
Dê um abraço aí em pelo menos 42 pessoas. Diga que bom ser família com você. Eu quero que ninguém vá embora desse culto sem ser abraçado. Então faça a sua parte.